Vamos lá, dia 10 de fevereiro de 2026. Glória a Deus, vamos continuar nossa leitura no nosso 37º dia hoje, finalizando mais um livro, finalizando Atos dos Apóstolos, onde nós vamos ler do 25 ao 28, finalizando o livro de Atos. Que bênção e glória a Deus por isso. Amém? Então pega a tua Bíblia aí, abre lá em Atos capítulo 25, nós vamos até o 28 e o Salmo de número 19. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar pelo dia de hoje. Santifica a nossa vida, santifica essa palavra que entre dentro de nós e faça a tua mudança do que o Senhor precisa mudar em nós, que nós possamos viver de acordo para glorificar o teu nome. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Atos, capítulo 25, diz: Festo chegou à província e depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém. O chefe dos sacerdotes e os mais eminentes líderes judeus compareceram diante dele e apresentaram-lhe as acusações contra Paulo. Então rogaram a Festo a favor de transferir Paulo para Jerusalém, em detrimento do direito de Paulo, pois estavam tramando matá-lo na estrada. Todavia Festo respondeu: Paulo está detido em Cesareia e eu mesmo brevemente partirei para lá. Enviem comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali os vossos protestos contra esse homem, se de fato ele cometeu algum crime. Havendo passado entre eles cerca de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que Paulo fosse trazido diante dele. Assim que Paulo apareceu, os líderes judeus que haviam chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, lançando sobre ele um grande número de ofensas e graves acusações, sobre as quais não tinham provas. Então Paulo tomou a palavra em sua defesa. Em verdade, não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo ou tampouco contra César. Porém, Festo, desejando ser agradável aos judeus, inquiriu a Paulo: Desejas tu subir a Jerusalém para ali ser julgado por mim a respeito dessas acusações? Replicou-lhe Paulo: Eis que eu estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Contudo, se eu fiz qualquer mal ou pratiquei algum crime que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas, se não são verdadeiras as acusações que me afrontam esses homens, ninguém tem o direito de me entregar a eles, portanto, apelo para César. Assim, depois de haver consultado seus conselheiros, Festo determinou: apelaste para César, pois para César irás. Passados alguns dias, chegaram a Cesareia o rei Agripa e Berenice em visita de boas-vindas a Festo. E, como ficaram na cidade por muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, compartilhando: Há aqui certo homem que Félix abandonou na prisão. Contudo, estive em Jerusalém, o chefe dos sacerdotes e os líderes dos judeus protestaram graves acusações contra ele, reivindicando que fosse condenado. Entretanto, eu lhes expliquei que não é costume dos romanos condenar ninguém sem que o acusado tinha diante de si os acusadores e possa exercer plenamente seu direito à defesa. Versículo 17. Quando eles se reuniram aqui no dia seguinte, sem perda de tempo, convoquei o tribunal e ordenei que o homem fosse apresentado. No entanto, quando seus acusadores se levantaram para proceder às acusações, não apontaram nenhum dos crimes que eu imaginava. Ao contrário, levantaram apenas algumas questões relativas à sua própria religião, sobre as quais discordavam dele, e quanto a um certo Jesus já morto, o qual Paulo alega insistentemente que está vivo. Diante de tudo isso, eu fiquei sem saber como investigar corretamente a questão, por isso indaguei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado a respeito dessas acusações. Porém, apelando Paulo para que ficasse sob custódia até ser julgado pelo imperador, ordenei que permanecesse detido, aguardando o momento em que eu pudesse enviar a César. Então, o rei Agripa propôs a Festo: Pois eu também gostaria de ouvir esse homem. Ao que Festo consentiu: Amanhã o ouvirás. Versículo 23. No dia seguinte,
Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e entraram na sala de audiência juntamente com seus altos oficiais e os homens mais importantes da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Em seguida, Festo declarou: Rei Agripa e vós todos que estáis presentes conosco, vedes que aqui está o homem por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, afirmando que ele não deve mais viver. Eu, todavia, entendi que ele não havia praticado nada que mereça a pena de morte, mas, como ele apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho ainda nada definido quanto ao que escrever sobre ele ao nosso soberano. Por essa razão, eu o trouxe perante vós, especialmente diante de ti, ó rei Agripa, para que depois de realizado esse interrogatório eu tenha informações mais claras a prestar. Porquanto não me parece sensato enviar um preso sem antes notificar as acusações que pesam sobre ele. Capítulo 26. Então, Agripa, dirigindo-se a Paulo, declarou: É permitido que faças uso da palavra em sua defesa. Em seguida, Paulo fez um sinal com a mão e iniciou a apresentação da sua defesa. Ó rei Agripa, considero-me abençoado por poder estar hoje em sua presença, a fim de verbalizar a minha defesa contra todas as acusações dos líderes judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, e por esse motivo rogo-te que me ouças com paciência. É do pleno conhecimento de todos os judeus, como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal como em Jerusalém, eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que, como fariseu, eu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa da nossa religião. Contudo, agora eu estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com todo fervor, dia e noite sem parar. É precisamente por essa esperança que eu estou sendo acusado pelos líderes judeus. Porque se julga inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos. Eu igualmente estava seguro de que eu deveria me opor ao nome do Jesus, o Nazareno. E foi exatamente assim que eu procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos chefes dos sacerdotes, atirei muitos santos aos cárceres, e quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava o meu voto contra eles. Várias vezes eu corri de sinagoga em sinagoga com o objetivo de castigá-los e fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Em uma dessas viagens, estava me dirigindo para Damasco com autorização do chefe dos sacerdotes e por eles próprio comissionado. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, eu vi uma luz do céu, muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saulo, Saulo, por que razão me persegues? Porquanto resistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. Foi quando eu indaguei: Quem és tu, Senhor? Ao que ele replicou, ao que o Senhor o replicou: Sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. E foi por isso que alguns líderes judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram assassinar-me. Versículo 22, do capítulo 26. Todavia tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Por essa razão estou aqui, posso testemunhar tanto às pessoas simples como aos cultos e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertiram que haveria de ocorrer, ou seja, como Cristo deveria sofrer e como ele seria o primeiro que pela ressurreição dos mortos anunciaria a luz a esse povo e de igual modo a todos os gentios.
Todavia, enquanto Paulo apresentava sua defesa, Festo interrompeu o discurso e exclamou irritado: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. No entanto, Paulo argumentou: não estou enlouquecendo, ó excelentíssimo Festo. Muito diferente disso, eu estou declarando palavras verdadeiras e em pleno juízo. Porquanto o rei, perante a quem falo sinceramente, compreende bem esses assuntos, e por isso não acredito que nada do que eu falei vos tenha escapado ao conhecimento, posto que esses eventos não ocorreram em um canto às escondidas. Acreditais, ó rei Agripa, nos profetas? Sei que credes. Então o rei Agripa ponderou: crês tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me e converter-me em um cristão? Diante do que Paulo declarou: seja em pouco ou muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livres dessas algemas. Então o rei se levantou e com ele o governador e Berenice, seguidos de todos que com eles estavam assentados, e retirando-se do salão comentavam entre si: esse homem não fez absolutamente nada que merecesse prisão, nem muito menos a pena de morte. E aconteceu que Agripa confessou a Festo: esse homem bem poderia ser posto em liberdade caso não tivesse apelado para César. Capítulo 27. Então foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adrimítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia, e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar, aberto ao longo da Cilícia e Panfilha, aportamos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto a arrumar para a Itália e ordenou que embarcássemos nele. Navegamos lentamente por muitos dias e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Quinido. Não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. E, enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazeia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado e, portanto, Paulo os advertiu: Senhores, eu te vejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta e que dava saída para sudoeste e noroeste. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem próximo da ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra ele uma espécie de um furacão conhecido como vento nordeste. E sendo o navio lançado para fora do curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Passando ao sul e bem próximos de uma ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que lançamos a bordo o bote salva-vidas. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas e, temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a tirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo, sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou: Senhores, devieis ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias,
pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a sua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados por alguma ilha. Chegou a 14ª noite de agonia e continuávamos sendo impelidos pela tempestade no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando da terra. Então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde, lançaram a sonda uma vez mais e verificaram 27 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram de popa 4 âncoras e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. E aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas no mar a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados: caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis não podereis ser salvos. Diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vidas ao navio e deixaram cair no mar. Logo aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estáis em vigília, continue em absoluto jejum. Eis que agora eu vos exorto a que comais algo, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. E havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. E em seguida partiu o pão e começou a comer. Num momento todos se reanimaram e também se alimentaram. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de haverem comido, até ficaram plenamente satisfeitos. Aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo do mar. Quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada onde havia praia e decidiram que o melhor seria tentar encarar o navio ali. Então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes, e em seguida, alçando ao vento a vela que restara na proa, foram conduzidos em direção à praia. E entretanto, dando lugar onde 2 fortes correntes marítimas se encontravam, o navio encalhou em um banco de areia. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi despedaçada pela força constante das ondas. Então os soldados resolveram matar os prisioneiros para impedir que alguns deles conseguissem fugir atirando-se ao mar. Capítulo 27, versículo 43. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta e ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. Os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda das tábuas ou destroços flutuantes do navio, e assim ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme. Capítulo 28. Último livro de Atos, hein? Glória a Deus! Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco, prepararam uma fogueira e receberam bem todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza este homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para outro, mas havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus.
Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo então foi lhe fazer uma visita e logo depois de orar impôs-lhe as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E ali eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, eles nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha como marca a imagem dos deuses gêmeos Castor e Pólux. E chegando ao porto de Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos e conseguimos chegar a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a ficar com eles 7 dias. Depois disso, partimos para Roma. Os irmãos daquela região haviam recebido notícias de que estávamos para chegar e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Assim que os ouviu, Paulo deu graças a Deus e sentiu no seu interior grande encorajamento. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, porém sob a vigilância e guarda de um soldado. Depois de 3 dias, Paulo convocou os principais dentre os líderes judeus e, reunindo-se com eles, declarou-lhes: Caros irmãos, muito embora em nada tenho feito contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e costumes dos nossos pais, fui preso em Jerusalém entregue aos líderes romanos. Eles, depois de me interrogarem, decidiram me libertar, porquanto eu não era culpado de crime algum que merecesse a pena de morte. Entretanto, havendo os líderes judeus levantando protesto, fui obrigado a apelar para César, certamente não por ter qualquer acusação contra a minha própria nação. Por esse motivo nos convidei para que os pudesse ver e conversar convosco, porquanto é pela esperança de Israel que estou preso a estas correntes. Então eles replicaram: Ora, não recebemos nenhuma carta da Judéia falando a seu respeito, nem ao menos uma vez que aqui, irmão, algum que relatasse ou se queixasse de qualquer mal contra ti. Ainda assim, gostaríamos de ouvir de ti mesmo o que pensas, pois sabemos que por todo esse mundo fala-se contra essa seita. E tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi à reunião com Paulo em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhes testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei de Moisés e nos profetas. Ao final, alguns foram convencidos pelos fatos que demonstraram, todavia outros preferiram não crer. Então começaram a discordar entre si mesmos e foram embora. Logo após Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías: vai a este povo e diz-lhe: ouvindo ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou insensível e com os ouvidos ouviram, porém sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e nem se convertam e eu os cure. Sendo assim, quero que estejais perfeitamente cientes que esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios e eles a ouvirão. Então, logo depois de lhe admoestar esta forma, os judeus se retiraram, debatendo acaloradamente entre si sobre o que ouviam. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos quantos procuravam, pregava incansavelmente o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. Glória a Deus. Finalizando o livro de Atos, você pode ver que não tem o final, ele simplesmente fala sem o mínimo impedimento, que Paulo ficou pregando nessa casa que ele tinha alugado aí por 2 anos. Ou seja, Atos 28 não acaba, então nós somos o Atos 29. Nós continuamos a história, nós continuamos a pregação do Evangelho, nós continuamos nos dedicando ao Senhor.
Amém? Salmo capítulo 19, Deus do universo e Deus da alma. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, como feliz herói a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo, nada escapa ao seu fulgor. Revigora todo ser, a palavra que vem do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças teu servo é esclarecido e existe grande recompensa em a eles obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e ao meditar do meu coração sejam aceitáveis na sua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Glória a Deus. Amém, Pai? Nós te louvamos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela tua voz em nós. Que o Senhor possa continuar, Senhor, nos movendo, trajando nosso caráter, forjando nosso caráter, que nós possamos ser totalmente cheios pelo Senhor, totalmente capacitados por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Beijo.